Tudo bom, galerinha? Tudo bom com vocês? Gente, eu vou apresentar agora um conteúdo para vocês que sempre me perguntaram, sempre lá nas minhas redes sociais. Eu sempre tenho respondido. Agora eu vou gravar um vídeo mais completo, onde eu vou apresentar para vocês, na minha opinião, na minha humilde opinião, quais são os melhores livros para você utilizar na sua fase de embasamento. Depois eu vou gravar outros vídeos falando também dos melhores materiais para serem utilizados nas outras fases de estudo. Primeiro, a parte de embasamento. Primeiro aqui, gente, eu vou apresentar as fases de estudo para você ver aonde que isso se encaixa. Você tem algumas fases que você tem que respeitar no seu estudo, até para esse estudo ficar mais organizado e você render mais. É importante não pular essas fases. A primeira fase é que eu chamo de embasamento e nivelamento. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença de um para o outro, que parece que é a mesma coisa, mas não, gente, não é. Tá? Nessa fase, é aquela fase que você vai eliminar suas lacunas de conhecimento e você, gente, vai estudar todos aqueles pré-requisitos necessários para aprender os demais assuntos da matemática. Tá? Então, é a fase mais importante e essa não pode ser pulada de nenhuma maneira. Ela tem que ser seguida item a item. Tá? A segunda fase é a fase do aprofundamento. Então, depois que você fez o seu embasamento e nivelamento, você vai aprofundar. É onde você vai pegar livros mais pesados, ou seja, você vai chegar no nível da prova que você quer passar. A terceira fase é a fase de resolver provas. Depois do aprofundamento, você vai pegar, depois que você fizer uma boa revisão, você vai resolver as provas antigas do concurso que você quer passar. E a última fase, gente, é a fase que é durante a aplicação dos vestibulares. Tá? É bom você também continuar a resolver questões de alto nível, até no nível exatamente vestibular, até um pouco acima do vestibular que você quer passar, mas é bom você dar uma relaxada. Se você ficar naquele ritmo pesado de estudos que você tinha antes, durante a aplicação das provas, já é um cansaço, você fazer um vestibular de 4, 5 horas, já gera um cansaço natural, aí você vai fazer a prova cansado e você não vai conseguir render tudo que poderia. Então é uma fase, que é a fase de aplicação vestibular, que você tem que diminuir um pouquinho o ritmo para estar preparado, estar descansado para fazer as provas. Primeira coisa, vamos ver qual é a diferença de embasamento para nivelamento. Não é exatamente a mesma coisa. Muita gente usa como sinônimo, mas não é. Vamos lá, o que é o embasamento? O embasamento, gente, é aquela fase que você vai estudar os conteúdos que são pré-requisitos para os outros. Quais são esses conteúdos? Vamos lá, álgebra, aritmética e geometria plana. Isso é a base de toda a matemática e você tem que estudar isso nessa fase de embasamento, ou seja, você vai fazer a sua base, tá? Vamos lá, o que é o nivelamento? O nivelamento é quando você estuda de forma um pouco mais superficial, ou seja, aquele primeiro contato, os assuntos do ensino médio. Estou falando de concursos oficiais, concursos que exigem um programa do ensino médio, tá? Então, o nivelamento é quando você vai estudar conjuntos, vai estudar funções, os demais assuntos, trigonometria, que também são assuntos que servem de pré-requisito para outros, mas você vai dar aquela estudada, ou seja, de nível um pouco mais superficial, até para ajudar a fazer exatamente esse nivelamento em todos esses assuntos. Geometria espacial, matriz, determinantes, sistemas lineares. Então, tem uma certa diferença entre embasamento e nivelamento. Não é exatamente a mesma coisa. Gente, quem deve fazer embasamento? Todos. Agora, aquele aluno que já fez um excelente ensino fundamental, repara que esses assuntos são de ensino fundamental. Álgebra, aritmética e geometria plana, você aprende do fundamental. Quem já fez um excelente embasamento no fundamental, pode até pular esse direto para o nivelamento. Tá? Gente, o nivelamento, ele deve ser feito também por todos. Tá? Tem aluno que prefere pular o nivelamento. Não aconselho, quer logo estudar de maneira de nível alto o assunto. Eu não aconselho a fazer isso. Eu aconselho você primeiro estudar no nível mediano, entendeu? Para depois você pegar e aprofundar seus conhecimentos até em livros mais aprofundados. Gente, importância do embasamento, não é nivelamento, embasamento.
Você cria uma base sólida em todos os pré-requisitos. Gente, não dá para você estudar geometria espacial sem saber tudo de geometria plana. Não dá para você estudar polinômio sem ter estudado álgebra. Vários assuntos dessa parte de embasamento são pré-requisitos para praticamente toda a matemática. Tá? Vamos lá. A parte do embasamento também evita, gente, que o aluno cometa erros bobos nas questões. Eu garanto que você, entre seus colegas de preparação para concurso militar, você deve conhecer aqueles colegas que acertam as questões mais difíceis e erram as mais fáceis. Por quê? Porque ele pulou essa fase do embasamento, ele não deu importância. É nessa fase que você aprende os cuidados nas continhas e tudo mais, e se você pular isso, você vai acertar as difíceis e as fáceis, que é a pior coisa que pode ter para um candidato. Tá? O aluno ganha velocidade de resolução. Por quê, gente? Porque é nessa fase que você resolve questões um pouco mais fáceis, que você consegue matar mais rápido e você ganha velocidade. Isso é importantíssimo. Vestibulares como o do ITA tem 60 questões na primeira fase. Não adianta só ter conhecimento, tem que ter também velocidade de resolução de prova. Tá? Gente, isso aqui também ajuda na física e na química, principalmente a parte algébrica. Você tem aquelas questões lá de cinemática, a parte de química, decaimento radioativo, que envolve exponencial. Tudo isso, essa base matemática que você ganha no embasamento vai ajudar você exatamente também na física e na química. Então isso é importantíssimo, não pode ser pulado. Tá? Gente, agora vamos chegar na parte mais importante do vídeo, que eu acho que vocês estão mais ansiosos para saber, que são os livros que eu indico para embasamento. Vamos lá, o primeiro livro que eu indico para embasamento é o meu livro volume 0, que aborda a parte de álgebra e aritmética, ou seja, você tem toda aquela parte lá de produto notável, fatoração algébrica, potenciação, radiciação. Você também tem a parte lá de sistema de unidades, porcentagem, regra de 3 simples e composta, juros simples, toda aquela parte fundamental, resolver todos os tipos de equações possíveis, inequações. É aquele livro que vai fazer a base perfeita para você, praticamente tudo que você precisa, tá? Então, esse livro é o livro que todo aluno de concurso militar tem na sua biblioteca, é o meu livro mais vendido e é o principal, você tem que começar a estudar por ele. Outro livro muito bom, professor, o livro do professor Miller Dias, Os Segredos da Álgebra, um excelente livro, digamos que ele complementa o meu, ele é só de álgebra, tá? O meu livro tem várias opções de álgebra, mas esse livro é muito bom, ele é bem no nível dos concursos militares, tá? Esse livro aqui, gente, é um livro muito antigo, é um livro da década de 60, ele não é tão fácil de ser achado no mercado, mas você acha em sebos virtuais, que chama Curso de Álgebra, do livro do autor Sinésio de Farias. É um livro espetacular de álgebra, um livro muito bom, mas muito bom mesmo, foi aí que eu aprendi álgebra, para você ter uma ideia, é um livro excelente de álgebra, tá? Vamos lá. Teoria Elementar do Número, o famoso livro do Edgar de Alencar Filho, um livro excelente, foi onde eu tive meus primeiros contatos com teoria dos números, um livro muito bom de teoria dos números. Ele não é um nível muito alto, não é um nível baixo, é um livro bem como é cobrado nos concursos militares. Embasamento e Geometria Plana. Esse livro eu escrevi recentemente, por não gostar muito dos livros que tem disponível no mercado de geometria plana. É aquele livro nível EPICAR, AFA, EFON, SPESEX, não é um nível Itaim, Escola Naval ainda, tá? Mas é um livro muito bom, nesse nível que você tem que ter para ter seus primeiros contatos com geometria plana. Um livro para quem quer fazer o BMEP também. Um livro excelente, não é aprofundado, não é básico, é um livro que é aquele nível, sabe? É para você sair sabendo fazer todas as questões da AFA, dos PSEC, esses concursos militares medianos, que não são tão difíceis quanto o Itaim, também não são mais tão fáceis quanto o concurso para sargento. Tá? Geometria 2, o famoso livro Geometria do Morgado. Você acha esse livro em sebos virtuais? Um livro excelente também. Foi aonde eu aprendi geometria plana, um livro muito bom, bastante completo. Poderia ter mais exercícios, mas os que tem lá são muito bons. Mas é um livro muito bom também para você fazer seu embasamento de geometria plana. Tá? Agora, os livros de nivelamento. Repara, não sei se você percebe, antes aqui era embasamento. Agora, para você ter aquele primeiro contato em todos os assuntos da matemática, conteúdo de ensino médio.
Matemática Elementar, volume 1, de lógica e funções. Muito bom para você fazer seu nivelamento em conjuntos e funções, tá? O volume 2 do Matemática Elementar, exponencial e logaritmo, muito bom também. O volume 3 de trigonometria. Vocês estão percebendo que eu estou pegando capas antigas? Essa é a melhor edição que já teve do Fundamento de Matemática Elementar. É a edição da época que eu era aluno, lá dos anos 70 e 80. Depois dessa edição, os exercícios foram muito facilitados, tá? Então, a edição atual não é tão boa assim, não que seja ruim, mas essa edição que você acha em sebos virtuais, pode procurar em vários sites que vendem aí, ou até esses sites de venda de coisas usadas, você consegue achar. Você vai achar essa edição daí, uma edição muito boa, é a melhor edição do Matemática Elementar. Você vai ver que eu só vou indicar livros dessa edição. Você acha, gente? Com essas capas aí é fácil de você achar na internet, tá? Continuando, volume 4 também indico bastante o volume 4 da coleção Fundamento de Matemática Elementar. PA, PG, Madeira também seminários, muito bom. Não indico o 5, eu pulei do 4 para de propósito. O 5, infelizmente, é o livro mais fraco que tem da coleção Fundamento de Matemática Elementar. É um livro que aborda o 5, tá? O 5 aborda combinatória, binômio de Newton e probabilidade. É fraco. Nem para embasamento serve e nem o volume dessa época é bom, tá? Eu já vou indicar um livro bom de combinatória para você fazer seu embasamento. Mas o 6 eu indico. Números complexos, polígonos, um livro muito bom. Essa edição, inclusive, excelente edição. Pode estudar que você vai aprender muito bem esse assunto nessa edição antiga do Matemática Elementar. Volume 7, Analítica, também muito bom. Muita gente critica a edição atual do Matemática Elementar, o volume 7, a edição atual dele, mas essa edição antiga ela é muito boa. Procure estudo por ela que você vai aprender muito bem os conteúdos, tá? Que mais aqui, gente? O 10 de Geometria Espacial. Esse livro podia até estar até na parte de aprofundamento. Esse livro é disparadamente o melhor livro que tem da coleção toda do Fundamento de Matemática Elementar, tá? Eu já fiz, inclusive, um vídeo sobre ele, falando desse livro. Ele é espetacular, talvez seja o único livro dessa coleção que você não precisa complementar com nada. Eu tenho o meu volume 5, né, do Elemento da Matemática, ele também é excelente, mas eu vou dizer, se você fizer todo esse livro, principalmente essa edição, não precisa complementar com nada. Aí é um livro que tem mais de 1000 questões, é um livro espetacular, tá? Ele também eu coloco para nivelamento, até porque não existe outro livro desse nível, gente. Ele é disparadamente, é muito melhor que os outros livros dessas grandes editoras, tá? O meu livro se equipara a ele, mas esses outros livros que tem da grande editora, esse livro é muito melhor, tá? Então esse livro é muito bom, ele vai do básico ao avançado, tá? Meu volume 1 da coleção Elementos da Matemática, eu coloco aqui como nivelamento, você depois vai assistir o outro vídeo, que é o do meu canal do YouTube aí, que é o de aprofundamento, esse livro vai aparecer de novo. Porque ele também é, que nem o Matemática Elementar volume 10, ele vai do básico ao avançado, tá? Então, é um livro muito bom, por quê? Porque os conteúdos são conteúdos que você estuda no início da sua preparação. É a parte de conjuntos, funções, teoria dos números. Então, ele vai do básico ao avançado, porque você também, nesse livro, você tem tópicos mais aprofundados. Você tem equações funcionais, a parte de exponencial e logaritmo que está nesse livro, ela está bem avançada. Então, ele contempla os dois, tanto a parte de nivelamento quanto a parte de aprofundamento. E para fechar minhas indicações, esse livro é espetacular, que é o livro de combinatória do Morgado. Muito bom. Muita gente acha que esse livro é de aprofundamento. O problema é que os outros livros que tem de combinatória no mercado, eles são muito básicos. E combinatória, ele é um assunto aprofundado. Esse livro, na minha concepção, ele é de embasamento. O problema é que esse conteúdo ele é difícil mesmo, entendeu? Não dá para você querer aprender combinatória com um livrinho simplesinho, com questões só montando comissãozinha, como é o Matemática Elementar volume 5. Não dá. Aquilo nem embasamento é. Tá? Esse livro é de embasamento. Você aprende a resolvendo ele, a resolver todas as questões básicas da análise combinatória, mas você não vai chegar ainda no nível muito mais alto para fazer item, não. Não se iluda com isso. Tá? Para chegar nesse nível, você vai ter que estudar pelo meu volume 3. O capítulo de combinatória lá é pesado. Tem coisas lá que não tem nesse livro do Morgado. E olha que o livro do Morgado é bastante completo. Tá?
Então, esse livro, ele é sim de embasamento num assunto muito pesado, tá? Lógico, ele é suficiente para quem quer fazer AF, SPSEC, CEFON, tranquilamente, tá? Mas ele é sim um livro da parte de embasamento, ou nivelamento, como eu chamei. Eu falei embasamento, né? Nivelamento é correto. Embasamento são aqueles lá do iniciozinho da preparação de conteúdo do ensino fundamental. Gente, são essas minhas sugestões. Espero que tenham gostado. Vocês podem colocar aí nos comentários de vocês o que vocês acharam das indicações. Vocês podem colocar outras sugestões também. Eu vou estar respondendo as perguntas de vocês. Fechado? Gente, dê um like, sigam, cliquem no sininho para vocês verem aí as atualizações aí do meu canal do YouTube. E muito obrigado pela audiência de vocês. Deixa lá, gente. Tchau, tchau.